grande poder estar aqui novamente com os irmãos, para nós darmos sequência a esse estudo de teologia. E neste mês agora nós vamos abordar este assunto sobre hermenêutica sagrada. Todo o nosso estudo vai estar dividido, né, nessas 4 aulas. E nós vamos ver na primeira aula, que vai ser dada hoje, nós vamos falar sobre definição, falar o que é hermenêutica. Capítulo 2, falaremos sobre a história dos princípios hermenêuticos. Na segunda aula nós vamos ver o capítulo 3, 4 e 5. Na terceira aula, o capítulo 6, e na quarta aula os restantes dos capítulos. Nós fizemos assim porque tem alguns capítulos que realmente são bem pequenos, né? Então nós procuramos aqui estar dividindo para que as aulas pudessem ter assim a mesma quantidade de duração e de assuntos para nós estarmos discutindo. Então, meus irmãos, nessa primeira aula, como nós já falamos, vamos falar sobre a introdução, definição. O capítulo 1 é a definição. Capítulo 2, história dos princípios hermenêuticos. Então, na introdução, o que é importante nós podemos entender sobre a hermenêutica? E uma frase, assim, um texto que traduz muito bem os princípios, o estudo da hermenêutica, nós estudarmos a palavra de Deus, né, levando em consideração o texto e o seu contexto. Então, é justamente isso que a hermenêutica ela vai tratar, todo esse assunto que nós vamos estar abordando aqui durante este mês, ver as regras que a gente pode aplicar para ler o texto, né? Avaliar o texto dentro do seu contexto, né? Não pegar um texto isolado e em cima desse texto nós fazemos uma teologia que muitas vezes não vai estar de acordo com os princípios bíblicos, com toda a teologia, com tudo aquilo que nós verificamos, né? Então, isso é muito importante porque, né, a gente vai ver a história, né, da interpretação bíblica, né, desde a antiguidade até na era moderna. Então, isso não é uma coisa nova, né, uma invenção nova, como alguém pode achar, mas antigamente já teve. Nós vamos ver, né, nos princípios históricos que isso já existia antes. É como que a gente pode interpretar um texto que que foi escrito antes da nossa época, né, e chegou até nós, como que a gente pode entender. E por isso, né, então, isso vai nos ajudar, meus irmãos, a gente ter esses erros, né, de interpretação bíblica, que é muito comum, né, até mesmo entre os estudiosos judeus, né, entre os cristãos, né? Então a gente tem que evitar esses erros de interpretação, né? E quando a gente se propõe então a estudar com calma, né, aí a gente vai estar muito mais seguro, né, de conhecer a palavra de Deus, né, de entender e de evitar também, né, como nós vemos aqui na introdução, perigos de cometer os mesmos deslizes com interpretação equivocadas que muitas pessoas já tiveram. E a partir desses erros, eles infelizmente acabaram fundando seitas, perpetuaram heresias, porque não teve, né, esse princípio, né, de interpretar a palavra de Deus, né, e procurar, é claro, né,
com a ajuda do Espírito Santo, entender realmente, né, o que está acontecendo, o que é que o texto está dizendo, né? Então, a hermenêutica é justamente isso, né? Nós vamos procurar ver realmente o que é que o texto está dizendo, né? Dentro do seu contexto, dentro da época que foi escrita. E nós vamos ver aqui, né? Vemos aqui na introdução também, né, que muitos dos cristãos primitivos, né, dos que começaram a ler, a escrever sobre a palavra de Deus, como Orígenes, Agostinho, Lutero, todos eles tiveram, né, este cuidado de estar interpretando a palavra de Deus, né, e por isso, com zelo, com muita, verificando as fontes, né, procurando realmente entender o que estava se passando, né. Então, vamos agora entrar com mais detalhe, né, e vermos essa definição de hermenêutica. Como nós dizemos, né, a palavra hermenêutica, ela vem de um texto, de uma palavra grega, meus irmãos, que, né, quer dizer hermenêutique, que por sua vez ela é um verbo, né, tá originada de um verbo que significa a arte de interpretar, de explanar, e que pode envolver aí livros sagrados, né, os textos antigos, né. Vemos aí que essa palavra hermenêutica, ou hermeneu, aparece também no Novo Testamento, em Lucas 24 e 27, Hebreus 7, 2. E então ela vai estar nos dando esse suporte para nós entendermos, interpretar a palavra de Deus, né? Não somente ler o texto, né? Mas a gente interpretar realmente o que é que aquele texto está dizendo, né? O que significa, o que significou aquelas palavras, né? Por que ele disse aquela palavra, por que agiu, né? daquela forma, né? Então, nós vamos ver aqui que essa hermenêutica, ela vai ser a ciência, né, de interpretação, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e ela vai ter as regras, né, para a gente fazer a análise do texto, né? Vamos pegar aquele texto, né, e vamos fazer uma análise, né, daquele texto, uma análise cuidadosa, né, das palavras, né, por que foi dito daquela forma, né? E aqui a apostila traz uma, uma curiosidade, né, falando que na Grécia Antiga, né, segundo a mitologia, eles tinham, né, a mitologia de um, de um deus, né, chamado Hermes, que ele era o que fazia essa comunicação entre os deuses, né, os homens, né? E entre os romanos ele era conhecido como Mercúrio, ou deus da eloquência, né? Então isso aqui é somente uma curiosidade, né, para ver a origem dessa palavra hermeneu, que era utilizada antigamente na Grécia e que também aparece aí, né, nos textos sagrados, né? Então, nós vemos aqui que a hermenêutica, né, ela vai ter essas duas bases, né, a ciência e a arte, né? Por que ciência, né? Porque ela, como ciência, ela vai ter normas, né? Vai ter regras e essas regras podem ser classificadas, né, num sistema ordenado. E a arte também, né, porque toda comunicação, como os irmãos muito bem sabem, né, toda língua, ela é bastante flexível, né? A comunicação é flexível, né, tendo os seus diferentes níveis, né, de comunicação, quer seja a comunicação formal, a informal, né? Então, tudo isso precisa ser considerado também, né, na hora
de a gente estar interpretando um texto, né? Porque muitas vezes, quando a gente lê um texto, pode ser, a gente tem que entender se aquele texto ele está dizendo, né, ele está dizendo literalmente, ou ele quis dizer, né, de uma forma irônica, né? Então, se a pessoa não conseguir compreender, entender esses detalhes, né, então fica difícil, ela pode, né, ter uma interpretação totalmente distorcida, né? Então, por que que é importante, né, a hermenêutica? Ela é bastante importante para nós, né, porque ela vai nos ajudar, né, quando ela está aplicada às escrituras, ela vai nos ajudar é, a nós sermos livres, né, de falsos líderes, né, visando os seus interesses pessoais, acrescentando ou subtraindo, é, subtraindo ou substituindo o texto bíblico real. Infelizmente, isso tem ocorrido, né, é, tem ocorrido assim muito extensivamente, né? Algum líder que vai lá, pega um texto e substitui e coloca, né, um outro ali que parece, né, que está concordando, né, com as ideias dele, mas a hora que você vai verificar isso, né, quando você tem o cuidado de estar lendo, quando você tem o cuidado de verificar se aquilo realmente está de acordo com as outras partes, você vai ver que aquilo foi uma distorção bem grotesca, né, bem tosca que ele fez, tão somente para cativar as pessoas. Então, por isso que é importante, né, nós sermos livres, né, e podemos não ser dominados por esses que querem distorcer o texto bíblico somente para tentar prender as pessoas ali, né? Então, a gente precisa disso, né? Precisamos saber o que Deus de fato disse, né? Não somente ouvir, né, o que aquela pessoa está dizendo, né, mas realmente o que é que Deus quis dizer, o que realmente Deus disse, né, em relação àquilo que está escrito, né? Então, para isso, precisa ter bastante cuidado, né? E precisa realmente ser sério em ler o texto e conseguir entender, né? Então, vai procurar determinar, né, tão intimamente quanto possível o que Deus queria dizer em determinada passagem, não o que ela significa para a pessoa em si, né? Então, muitos eles querem o que o Espírito Santo quis dizer com aquilo ali, mas simplesmente o que ele acha, né, que aquilo ali deveria ser, né? Então, nós estamos cheios, né, de pessoas aí que agem desta forma. Ah, eu acho que é assim, né? Eu acho que ele quis dizer assim. Não, mas aí a gente tem as regras, né, da gente poder entender, interpretar e para a gente ser livre, né? Tão bom a gente ler um texto e realmente entender realmente, né, o que é que Deus está querendo dizer com aquilo ali, né? E para isso, então, a gente precisa ter esta paciência, né? Precisamos estar estudando com calma e não ser levados aí por pessoas tão eloquentes, né? Que distorcem a palavra de Deus, né? Então, por que que há a necessidade, né, desse estudo de hermenêutica, né? Por vários motivos, né? Vários motivos a gente nós podemos compreender o texto base, né? Principalmente conforme nós vemos aqui neste item, porque, irmãos, existem lacunas. O que que é lacunas? É um espaço, né? Uma falta, né? Algo que está faltando
lacunas históricas, culturais, linguísticas e filosóficas, né? O que isso vem entender, vem a ser, né? Porque é necessário se faz entendermos a mente divina quanto ao propósito e mensagem do livro bíblico em questão, uma vez que Deus é o seu autor, né? Então a gente tem que ter isso em mente, né? Que foi Deus que inspirou ali aquela pessoa, aquele servo seu, né? Para estar escrevendo. E aí a gente precisa entender o que é que Deus realmente, né, tinha em mente é, com aquele texto, né? Muitas vezes o texto é, ele está trazendo assim alguma crítica, né? E aí a gente precisa ter esse conhecimento realmente do que né, do que estava se passando, né, por que Deus, né, falou, né, daquela forma. Então, por que a gente precisa de compreender? Porque existem muitas, como vimos aqui, as lacunas, né, lacunas históricas, porque pelo fato de nós nos encontrarmos separados assim, no tempo, tanto dos escritores quanto dos primitivos leitores, né? Então, isso a gente precisa ter esse cuidado, né, de interpretar e saber realmente o contexto, né, o que estava acontecendo na época, né? Porque que estava acontecendo daquela forma, como nós vemos aqui, né? Por que que Jonas tinha toda aquela antipatia pelos ninivitas? Então, se nós conhecemos, né, entendemos assim a extrema crueldade, né, do povo de Nínive, aí nós vamos dar, né, de total razão, né, para Jonas, para ele estar agindo daquela forma e não simplesmente alguém, né, que, como nós vimos assim, que faz uma interpretação rápida e já quer acusar Jonas, né, de profeta medroso, de profeta não sei o que, né? Mas por quê? Não entende, né, o que estava acontecendo, né, essa lacuna histórica, né? Vai saber se outras coisas, né, que poderiam estar envolvidas ali, parentes talvez, né, de Jonas e pessoas queridas, né? Então nós precisamos ter esse cuidado. A outra coisa, né? Abismo cultural. O que é o abismo cultural? Porque são culturas diferentes, né? A nossa cultura, nós como gentios, né? E também, né, vivendo neste século, neste milênio, imagine, né, como que era, como que o povo vivia há 1000 anos, 2000 anos antes de Cristo, ou na época de Cristo também, né, como que era a cultura deles, como que era o relacionamento, né, como que era a, a sociedade, né, entre os pais, os filhos, entre a esposa, esposo, entre homem e mulher, né. Então tudo isso a hermenêutica ela vem considerar, trazer essa informação para que a gente possa entender, né, com mais profundidade o texto bíblico, né. Outra coisa é a diferença linguística, irmãos. Isso daqui é muito, muito sério, né? Porque, como os irmãos muito bem sabem, né? A Bíblia ela foi escrita nessas três línguas, né? No hebraico, no aramaico e no grego. Né? No grego é o Novo Testamento, o hebraico e o aramaico no Antigo Testamento. Algumas passagens de Daniel está em aramaico. Então, nós vemos aqui que para se traduzir realmente, né, o que é uma expressão idiomática, né, ou quando a gente utiliza assim alguma expressão, né, que simplesmente não tem como você traduzir e fazer entender com toda a profundidade, porque a gente faz, como diz assim, um trocadilho, né,
com palavras, né? E muitas vezes isso daí é extremamente difícil da gente estar conseguindo compreender se a gente não entender que aquilo ali foi simplesmente uma forma, né? Um ditado, né? Que foi utilizado ali para trazer aquela expressão para nós, né? Então aqui nós vemos aqui o comentarista ele dizendo, né, naquela frase, como o Senhor endureceu o coração de Faraó, ela pode conter expressões idiomáticas que dão ao sentido primitivo desta frase algo diferente daquele comunicado pela tradução literal, né? Isso o leitor não deve ignorar. Então, olha a importância, né? Nós sabemos interpretar, né, por que foi dito daquela forma, né? E também, né, as diferenças filosóficas, né, de filosofia, ou seja, em relação, né, ao universo, né, em relação à vida, em relação ao próprio, até ao próprio Deus mesmo, né? Então, todas essas particularidades, essas lacunas, elas precisam ser consideradas para a gente poder entender o texto, né, da palavra de Deus e poder extrair dali, né, aquilo que nós vamos transmitir, né, que aí entra então na exegese, né, que nós já vamos ver já daqui a pouco, né. Então, né, nós vemos aqui que é importante para a gente poder compreender e esta a hermenêutica ela está relacionada com vários outros campos, né, da teologia. E nós vemos aqui, né, o comentarista dizendo, né, que dentre os vários campos, né, da teologia, que a hermenêutica está relacionada, né? O primeiro é esse aqui, é o cânon, certo? Então, os irmãos tenham cuidado, né, de pronunciar esta palavra, porque eu já ouvi muita gente falando canon, mas não é canon, é cânon. A pronúncia correta, né? Cânon, ou seja, é o texto sagrado, né? Porque antes, quando os textos foram escritos, irmãos, tinham vários textos que a igreja primitiva, ou próprios judeus, né, no caso do Antigo Testamento, eles foram lendo e o Espírito Santo foi guiando, né, para dizer, não, esse daqui é sagrado. Né? Então, cânon quer dizer isso, o texto, aquele que realmente foi considerado sagrado, né? Ou seja, é a diferenciação entre os livros que trazem o selo da inspiração divina e os que não o trazem. Então, tem vários livros que algumas outras Bíblias colocam, né, mas eles são considerados apócrifos ou não sagrados. Eles são precisos, né, do ponto de vista histórico, né, de algo que aconteceu, mas em termos de inspiração, os cristãos primitivos, eles não aprovaram aquilo ali. É claro que isso, né, foi guiado, né, pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, a definição daquilo que foi um texto sagrado, né, ou essa fixação, foi um processo histórico no qual o Espírito Santo guiou. Isso aí na página 13, os irmãos podem ler aí. O Espírito Santo guiou a igreja no reconhecimento de que certos livros trazem o selo da autoridade divina, né? Então, a hermenêutica, ela foi importante justamente para isso, né? Porque ela ajudou a ser elaborado esse cânon, ou aquele texto sagrado, porque eles foram ler, foram interpretar realmente o que é que aquele autor, né, estava dizendo, né, se tinha sentido ou não, né, e aí eles descartaram vários, né, e ficaram somente com estes que nós temos, que no caso da nossa Bíblia são esses 66 livros, né.
Também a crítica textual. O que é essa crítica textual? Né? Mediante cuidadosa comparação de um manuscrito com outro. Os críticos textuais executam um trabalho inestimável, né? Um inestimável trabalho, proporcionando-nos um texto bíblico, né, que se aproxima intimamente dos escritos originais, porque, né, nós sabemos que o que nos resta são apenas cópias, né, do texto original, e a crítica textual ela vai estar comparando estas cópias, né, que existem até hoje, né? É, existem cópias aí de várias épocas, né? Que precisam ser então comparadas umas com as outras e ver, né, se durante as cópias teve alguma coisa que foi passada e que aquilo ali se tornou, né, uma distorção, uma palavra, né? Então, isso vai ser verificado aí nessa crítica textual, né? E também a crítica histórica, né? O que é a crítica histórica? É você procurar, né? Os historiadores procurar informações sobre aquele escritor, né? E dando então autenticidade, né, do texto bíblico. Então nós vamos encontrar várias fontes, né, que vão estar mostrando, né, e trazendo informações, né, daquele autor, né, daquela pessoa que escreveu aquele determinado livro, né, da palavra de Deus. E isso a gente vai encontrar vários outros autores, né, falando sobre ele. Por que que nós sabemos, por exemplo, que são as cartas paulinas, né? Por que nós sabemos, no caso do livro de Hebreus, não se tem esse, esse consenso, né? Então sempre teve essa crítica histórica, né, de saber realmente quem escreveu cada um dos livros que nós temos, né, da Bíblia Sagrada. E finalmente, irmãos, a exegese, né, que é a ponta, vamos dizer aqui, a ponta final da hermenêutica, né, porque a exegese, como nós vamos, ou como nós entendemos, ou exegese, é, como vemos aqui, o sentido desta palavra é de trazer, né, para fora, ou fora dele, para fora, ou de, ou seja, depois que nós aplicamos a hermenêutica, de que conseguimos entender aquele texto, né, conforme ele foi escrito, aquelas palavras, tudo, então aí a gente chega na exegese, que é justamente a conclusão, né, daquilo que nós lemos, que nós interpretamos através da hermenêutica. Então, a exegese, ou seja, aquilo que você vai expor para que as pessoas possam entender, né? Então, enquanto que a hermenêutica ela é a ciência da interpretação, a exegese é a aplicação desta ciência à palavra de Deus. Então, a hermenêutica como uma ciência de você pegar vários elementos e conseguir interpretar aquele texto, e a exegese é de você colocar isso para fora, de você chegar a uma conclusão do que realmente do que aquele texto queria dizer, né? E nós vemos aqui que também ela vai estar relacionada com outros campos da teologia, né? Que é a teologia bíblica, que na verdade a teologia bíblica ela só vai estar passando, né, como que aquela revelação específica contribuiu para o conhecimento e que os crentes já possuíam naquele tempo.
Então, foi revelado, né? Então, a teologia bíblica é isso, ela vai se apegar mais com esse aspecto histórico, né? O que foi acrescentado, o que mudou. E depois a gente chega na teologia sistemática, que aí então são as diferentes, né, divisões ou os tópicos, né, que a teologia é dividida para ficar uma forma mais didática de nós conseguirmos entender, né? Então, aí a teologia ela é dividida em vários tópicos, né, em várias áreas, vamos dizer assim, como por exemplo, né, a natureza de Deus, né, o ministério dos anjos, a, a salvação, né, a soterologia e por aí vai, né, que eu acredito que os irmãos já viram também, né, durante esse curso de teologia. Então é isso, né? A hermenêutica ela vai trazer, irmãos, todas essas informações adicionais, né, e contribuir aí para esses diferentes campos, né, da teologia, para que assim nós então, nós podemos ver aqui, né, que um comentário aqui que o comentário antes da exegese, que depende dos princípios da primeira para que as suas investigações e conclusões sejam realizadas, né? Então, tem alguns autores, né, que falam que a gente tem que estudar a hermenêutica primeiro e a exegese ou exegese em segundo, né? Porque essa vai trazer então a conclusão, né? Então, o exegeta vai ser o quê? Uma espécie de historiador que lê o texto com empatia e simpatia dos escritores originais. Então, não é uma coisa simples, né? Alguém dizer que ele está aplicando a exegese ou a hermenêutica, ele precisa ter dedicação, né? Conhecer, como nós vemos aqui, né? Tem que conhecer o texto, né? Com empatia e simpatia, né? Ver, é, conhecer aí o histórico, né, de cada um, daquele escritor, né, por que foi feito, o que ele estava vivendo, né, naquela época, né. E outra coisa importante, mas que a gente também precisa estar deixando claro é em relação a isso, né. Aqui na página 17, né, a Bíblia, a palavra de Deus, né. O que vale destacar aqui? Não podemos ser displicentes, olha, isso aqui também é importante, né? Em querer tomar o lugar que pertence ao Espírito Santo de Deus, que é o primeiro agente que atua na interpretação das Escrituras, sendo responsável por auxiliar e inspirar o homem nessa tarefa, né? Então, o problema que muitas vezes a gente encontra é alguém que quer aplicar todos esses princípios, né, científicos, mas muitas vezes não deixa que o Espírito Santo o guie, ou instrua, né, naquela tarefa de interpretar o texto, né? E aí pode trazer problema, né? Então, sempre nós vamos ser dependentes, né, do Espírito Santo. Todos esses que traduziram o texto da palavra de Deus, todos esses que traz os comentários bíblicos, né, são aqueles que procuram, né, ter a direção do Espírito Santo de Deus para trazer esses comentários bíblicos para nós, né? O que é importante aqui, né, que o Senhor Jesus, ele fez uso, né, do Antigo Testamento, ou seja, o Senhor Jesus, ele conhecia e aplicava, irmãos, a palavra de Deus, ou seja, aquilo que tinha de escrito naquela época, ele confirmou, né? Ou seja, mesmo ele sendo, né, o próprio Deus, ele sendo a própria palavra, ele
ele, como nós vemos assim, ele deu valor, né? Ele valorizou, né, aquilo que estava escrito, né? Para que isso também ficasse de exemplo para nós. Nós encontramos vários versículos que Jesus está confirmando isso, né? Os evangelhos estão repletos de passagens relacionadas, né, com o Antigo Testamento, que nos dá a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus revelada. Então vamos ver somente aqui alguns versículos. Antes de nós vermos aqui alguns versículos, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele confirmou textos que até hoje, né, tem muitos estudiosos, né, modernos e aí críticos, críticos liberais que, por exemplo, negam, né, o dilúvio, nega o Sodoma e Gomorra, ou traz uma interpretação assim muito alegórica, né, em relação a isso, a esses eventos, né, como por exemplo a história de Jonas. E muitas vezes, muitos desses aí, né, a gente vê que em vez deles entenderem isso, né, explicarem isso literalmente, eles interpretam isso de forma alegórica, né? Ou de uma forma assim, figurada, mas o Senhor Jesus não, ele está falando realmente como pessoas que existiram, né? Fatos realmente que existiram, né? E aqui nós vemos então alguns versículos, né, que o Senhor Jesus disse, né? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Os irmãos podem ler, está na página 19. O Senhor Jesus autenticando, né? Ou seja, dando, realmente valorizando aquilo que estava escrito, né? Então, por isso que nós também temos que valorizar e aplicar esses princípios, né, de interpretação da palavra de Deus, né? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras, né? Nos discípulos ali no caminho de Emaús, o Senhor explicando para eles, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, né? Então, não tem como a pessoa correr, né, e falar, eu não quero perder tempo, nem ficar lendo, eu não consigo entender. Não, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda, e o Senhor Jesus, ele está aqui nos incentivando, né, porque ele conhecia as Escrituras da antiga, né, que existiam, né, que eram os profetas, que tinham sido escritos, não é? E a lei, que foi aquilo que Moisés deixou escrito, né? E nós vemos aqui desta forma, né? Os irmãos podem ler aí, né, mostrando que realmente é importante a gente compreender a palavra do Senhor nosso Deus e ter esse cuidado de interpretar, né, de forma correta, né? Bom, então vamos lá, né, para o capítulo 2, que vai falar então desses princípios históricos, né, da hermenêutica, como que ele surgiu, né, até chegar nos dias de hoje, né? Quais são, como que isso surgiu, né? Então nós podemos começar, queridos, aqui por essa exegese judaica antiga. E um texto base está aqui em Neemias 8:8, que nos diz: E leram Esdras, os levitas, e Neemias, o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que, lendo, se entendesse.
Então aqui uma, já é uma indicação muito bem clara, né, de que a exegese estava sendo aplicada, né, os princípios, né, da hermenêutica estavam sendo aplicados ali, por quê? Né? Como vemos aqui nesse segundo parágrafo da página 21, durante o período do exílio, os israelitas provavelmente tinham perdido a sua compreensão do hebraico, né? Porque eles foram para a Babilônia e lá eles provavelmente começaram a falar o aramaico e outros dialetos, né? E então a maioria dos eruditos bíblicos supõe que Esdras e seus ajudantes traduziam o texto hebraico e o liam em voz alta em aramaico, acrescentando explicações para esclarecer o significado. Assim, pois, começou a ciência e a arte da interpretação da Bíblia. Então, quando alguém perguntar, os irmãos já vão saber, né, que a hermenêutica ela pode estar, este fato aqui pode ser, então, o princípio da hermenêutica, né? De fato, Esdras, ele foi um estudioso, ele fez escolas, né, para que as pessoas pudessem aprender o hebraico, ele foi uma pessoa, um estudioso, assim, alguém que contribuiu muito, muito para que o texto, né, do hebraico pudesse então ser revivido novamente daqueles que estavam retornando para Jerusalém, né? Então, vemos aqui que uma grande vantagem estava em que os textos foram cuidadosamente preservados através, né, dos séculos. Então, eles começaram a ter esse cuidado, né, de, de estar, a partir daí, então, deles estar preservando, né, o texto e aprendendo, então, a palavra de Deus, né? Então, isso, né, essa preservação, né, do texto, ao mesmo tempo, ela vai trazer duas coisas, né? Uma vantagem é que o texto ele foi preservado realmente, né, conforme ele foi escrito, né, originalmente. Mas, né, por outro lado também teve aqueles, né, que ficaram tão presos àquilo que estava escrito ali no texto em hebraico que eles começaram a trazer assim alguma visão, vamos dizer assim, mitológica, ou alguma visão assim, é, alguma visão superior, né, acerca daquilo que estava escrito, né? E aí o que acontece? Cada detalhe do texto, né, ou incidental do texto, possui um significado, né? Então, que toda a repetição, né, figura de linguagem, paralelismos, sinônimos, palavras, letras e até as formas das letras tinham significados ocultos, né? Então, eles começaram, né? Por um lado, foi interessante eles terem, né, os judeus estar preservando, né, o texto, mas aí então surgem esses outros, né, que querem descobrir algum significado oculto, né? Por que foi escrito, né? Quantas vezes, né, a letra A foi repetida, né? Quantas vezes, né? O texto, por que apareceu aquela palavra, e começam a querer fazer interpretação, né, de ler de trás para frente, né? Como se tivesse alguma coisa oculta aí, já está, né, fugindo então dos princípios da hermenêutica, né, da exegese, que não é isso, né, porque aí já está partindo para outros lados, né, e infelizmente, né, nos dias de hoje tem, né,
esses que querem fazer dessa forma, né? Então, falando aqui dessa história, né, nós vamos ver como que isso se evoluiu através, né, dos judeus até esses tempos mais recentes, né? O primeiro, né, são os judeus palestinos. Para eles a Bíblia era infalível, a palavra de Deus, por isso tinham um tremendo respeito por ela. O respeito era tanto que até as letras eram tidas como sagradas, a tal ponto que os copistas contavam-nas para evitar que houvesse algum erro na transcrição e algo se perdesse desse processo. Estimavam mais a lei do que os profetas e os escritos sagrados. Então eles tinham tanto cuidado, né, que eles não tinham que obedecer assim a mesma quantidade de letras, né, que tinham numa linha, né? Aí na linha seguinte tinha aquela letra, tinha que estar debaixo da letra anterior, né? Todo aquele cuidado, né? Como se tivesse alguma coisa oculta ali, e que se mudasse, então, perderia o sentido, né? Então, isso daí a gente já vê que foge, né, daquilo que dos princípios de hermenêutica, né? Porque a gente vai ler e compreender dentro, né, do contexto histórico, não desse contexto aí, né, desse contexto aí de mitológico, alguma coisa desse tipo, né? O segundo tipo de interpretação que nós vemos é dos judeus alexandrinos, né? A interpretação era influenciada e até certo ponto determinada pela filosofia de Alexandria, ou seja, começaram a misturar, né, o texto da Bíblia com contexto de filosofias, né, aquilo que estavam de acordo com as filosofias que eles acreditavam, eles misturavam, né? Então aí trouxe bastante problemas, né? O 3, judeus caraítas. Esta seita foi fundada por Amman ben David em 800 da nossa época, né, no Domini. Essa palavra caraítas vem do hebraico, né, Mekirá, que significa escrituras. São considerados o povo das escrituras. Por essa causa do pensamento em que somente a Bíblia é a fonte da lei religiosa. E eles negam a tradição oral e a interpretação rabinítica, né? Porque os judeus eles têm, né, a Bíblia, né, e tem os escritos, né, os escritos dos rabinos, né, que é a tradição oral, e que muitos deles recorrem, né, a essa tradição oral para muitas vezes entender os textos escritos, né? Então esses judeus caraítas eles rejeitavam completamente essa tradição oral, e que até nos dias de hoje é aplicada também, né? Muitos deles leem, né? Tem essas, vamos dizer assim, essas duas Bíblias, né? Aquela que é a lei, e depois a tradição oral, que eles sempre recorrem, né, para estar fazendo as suas interpretações, né? Os judeus espanhóis, nos séculos que compreendem, né, do século XII ao XV, vemos aí um florescimento intelectual por parte dos judeus espanhóis que se dedicaram à cultura e tradução. A intelectualidade cristã e a judaica conviveram pacificamente até o século XIV, para aflorar não só a Espanha como toda a Europa culturalmente, né? E aqui nós vemos vários exegetas, como Abraão, Aben Ezra, Salomão Isaac, Jarque e vários outros, né, que eles ajudaram então a interpretar os textos, né, e tiveram aqui essa convivência pacífica aqui entre
a intelectualidade cristã e a judaica, né? E, finalmente, né, os judeus cabalistas, que são mais recentes, eles admitiam que mesmo os versículos, as palavras, as letras, as vogais e até mesmo os acentos das palavras da lei foram entregues a Moisés, né, no Monte Sinai, e que o número de letras, cada uma por si, a transposição, a substituição tinha um poder especial e sobrenatural. Este movimento, né, é do século XII, era de natureza bem diferente dos até aqui estudados, né? Então, eles tinham essa achando, né, que cada texto, né, tinha o seu lado oculto e que precisava ser ajustado. Então, isso é o que a gente encontra, né, mas o que é importante, então, nós entendemos desta forma, né, é interessante, sim, a gente aplicarmos, né, a hermenêutica, nós sabemos interpretar e poder, então, transmitir, que é, então, a exegese, né, ou exegese, a gente transmitir aquilo que nós entendemos para que as pessoas possam estar compreendendo a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, essa foi a nossa primeira aula, a nossa introdução. Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando e a cada dia mais a gente possa ter este cuidado de interpretar a palavra de Deus e aplicá-la à nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.